A paz para todos, homens e mulheres de Deus. Espero que todos estejam na paz do Senhor. Tenha passado um bom final de semana. E muito obrigado por estar assistindo esses vídeos. Dona Eurides Lima me pediu para falar sobre uso e costume. E eu trouxe alguma coisa relacionada a uso e costume para compartilhar com vocês. Gênesis 1 diz assim, versículo 27. Criou Deus homem à sua imagem, criou. Homem e mulher, Deus o criou. E diz assim, Deus abençoou e Deus lhe disse, frutificai, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais que se moverem na terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva da semente que está sobre a face de toda a terra, toda árvore que há frutos, e a árvore que der semente, servoais para mantimento. Todo animal da terra, toda ave do céu e todo réptil da terra que se vivente alma deve ser comido. E assim foi. Sexto dia. Aqui se fala sobre comer animais. O judeu tem uma tradição de não comer porco. Amém? Mas Deus está mandando aqui comer todo tipo de animal. Os tradutores da Bíblia, às vezes, eles caíram em contradições. Até por erro de gramática, por tradução de uma língua de um canto para outro, às vezes a interpretação fica diferente. Mas vamos ver aqui em Gênesis 9, diz assim, abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse, frutificai, multiplicai e enchei a terra. Será o vosso temor, a vosso pavor, todo animal da terra, ou seja, todos os animais têm que ser submissos ao ser humano. Sobre toda a árvore do céu, tudo que se mover sobre a terra e sobre os peixes do mar. Na vossa mão são entregue. Tudo quanto se mover e vivente, alma vivente, será para o vosso mantimento. E tudo vos tenho dado até como a erva verde. Ou seja, comer de tudo. A carne, porém, com a sua vida, isto é, com o sangue, não comereis. A palavra de Deus está dizendo que a gente deve comer todo tipo de animais, porém, não comer o sangue. Porque o sangue é um tipo de Cristo. Caim é o tipo do homem, um tipo de um Judas, que traiu o Senhor Jesus Cristo derramando o sangue no centro. E Abel é o tipo do Cristo, que morreu na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Até agora aqui, Deus está mandando comer de tudo, porém o sangue não. Então os judeus têm por costume não comer sangue. Então, biblicamente, aqui está dizendo, em Êxodo diz que Deus diz que eles não comam carne de porco e alguns tipos de animais, porque tem patas fendidas, divididas. É uma tradição que eles têm que diz que animal que tem patas abertas não sabe seguir um caminho só. Uma hora está de um lado, outra hora está do outro lado. Agora vamos analisar se o Brasil tivesse sido descoberto antes de Israel e a gente tivesse uma cultura e uns costumes, e se Israel lesse, será que eles fariam a mesma coisa que a gente faz? Velar corpo no dia de finado, no dia que morreu uma pessoa, missa sétimo dia, acender vela. Eles não têm esses costumes. Então esses costumes que foi escrito aqui, foi feito para o judeu. Não foi feito para o ser humano comum, não. De Gênesis a Malaquias é a história do judeu. Todas as ordens, normas, os costumes, todos os rituais deles, que está escrito aqui entre Gênesis a Malaquias, foi escrito para os judeus. Agora, o povo brasileiro pegou algumas coisas e colocam em prática como uso e costume. Por exemplo, o judeu pode ter 3, 4 mulheres. Se fosse para seguir a risca, os brasileiros tinham que se casar e manter todas do mesmo nível, seguindo a regra do judeu. Só que as traduções, os costumes se espalharam e cada um pegou o que queria. Mas seguindo a Bíblia, isso foi escrito para os judeus.
Observa aqui em Gênesis capítulo 33. Aqui eu falei de comida. Agora eu vou falar de utensílios do corpo, né? Joias, enfeites, tudo isso. O porquê Deus proibiu. Gênesis 33 diz assim. Êxodo 33, que é a saída. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo, que fizeste subir da terra do Egito, a terra que eu jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó. Enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, e os herveus e os jubizeus. E uma terra que mama leite e mel, porque eu subirei no meio de ti. Porque Deus não iria subir no meio do povo. Aqui está dizendo que Deus vai livrar o povo dele, certo? Desses inimigos que eu citei. Só que os judeus tinham saído do Egito. E o versículo 4 diz assim: ouvindo o povo que esta má notícia, entristeceram-se e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios, os seus enfeites, seus brincos, seus colares, suas pulseiras, suas gargantilhas, não colocaram. Porque o Senhor tinha dito a Moisés: diz aos filhos de Israel, povo obstinado, eis, se um momento subir no meio de ti, te consumarei, porém agora tirai de ti os seus atavios. Porque Deus disse a Moisés que o povo deveria tirar os seus enfeites que estavam no seu corpo. É o uso e costumes que nós estamos falando. Por que Deus está mandando? Analise que essas pessoas que nós estamos vendo aqui no Êxodo eram escravos de Faraó. Escravo não tem enfeites, não tem brinco de ouro, pulseira de ouro, colar de ouro, de pedras preciosas, de prata, não tinha. E por que eles tinham? Porque quando eles saíram do Egito, Deus mandou que Faraó desse todos os utensílios de ouro a eles, certo? Só que esses utensílios de ouro eram usados nos deuses pagãos. Servia como oferenda e sacrifício aos demônios que Faraó seguia, a Baal e a tantos outros. Existiam 1000 deuses lá no Egito. O mais forte eram 10. E Deus usou esses 10 como praga sobre os próprios povos do Egito. Então as pessoas estavam usando os utensílios de oferendas, que estavam servindo como despacho para demônios. Então disse: eu não vou com eles não, porque eles estão usando coisas que eram oferecidas a demônios. Quando Moisés disse ao povo, eles tiraram aquilo. Só que quando eles tiraram, Moisés sobe no monte de novo, desce com as tábuas do mandamento, e o povo tinha feito um bezerro de ouro. Então, de todo jeito, eles estavam pecando. E porque Deus mandou que eles viessem com pedras preciosas, ouro, incenso e mirra, para viverem, negociarem, no decorrer de 40 anos de um deserto. Amém? Vamos dar uma olhadinha. Aqui eu estou falando sobre enfeites, né? O porquê Deus proibiu. Deus proibiu porque era feito de oferendas. Amém? Eu vou pular essa daqui, daqui a pouco eu leio essa. Deixa eu pegar aqui minha colinha. Salmo 132. Veja o que diz Salmo 132 sobre uso e costume até verbal. Talvez na sua Bíblia não esteja essa tradução, esteja outro nome, mas diz assim, Salmo 132. O Senhor jurou a Davi, como vedes, que não se desviaria dela. Do fruto do teu ventre porei sobre o seu trono, e os filhos guardarão o meu conserto e os meus mandamentos, e o meu chifre estará com Davi. Chifre, para a gente, se alguém diz assim, olha, eu vou te dar um chifre,
Dá a entender que ele está desrespeitando a pessoa. Mas chifre para o judeu é honra, é poder, é autoridade. E Davi se vestia com os utensílios de roupa e andava com chifre, que diziam que era o poder e a autoridade que Davi tinha. Se a gente fosse usar esses usos e costumes de traduções, também o chifre serviria para a gente como honra, mas para a gente é como vergonha, é uma traição conjugal. Amém? Então nós estamos vendo que os costumes judaicos é diferente do nosso. Mas vamos um pouquinho mais na frente. Coríntios, capítulo 11, versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Diz assim: louvo-os, irmão, porque em todo vos lembres de mim, retendo os preceitos como vos entreguei. Paulo chega no momento que vai ter a Santa Ceia, certo? Ele estava se reunindo para a Santa Ceia. E ele começa a observar que existia algumas discussões dentro da igreja. Aí ele diz: mas quero que saiba que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão é a cabeça da mulher, e Deus é a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou que profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse raspada. Aqui está falando sobre o véu, né? Que Paulo chega em Coríntio e estava uma discussão. Tinha mulheres com cabelo, tinha mulheres careca. E tinha mulheres que o cabelo estava crescendo. Então Paulo vem naquela discussão. Paulo procura saber o que estava acontecendo. E em Coríntio, que é uma capital marítima, vinha muitos navios. E uma vez por ano tinha uma festa da deusa Afrodite, a deusa do prazer. E tinha 1000 mulheres que se prostituíam na cidade. Só que, quando Paulo está lá, algumas mulheres tinham ouvido falar no cristianismo. E tinham se arrependido e aceitado Cristo. E o que aconteceu? Paulo diz: olha, usem véu para cobrir as vossas cabeças. Então o uso de véu vem por esse motivo. Irmão, eu vou ficando por aqui. Próxima gravação eu termino a segunda parte. Tá ok? Deus abençoe.